A África é muitas vezes vista de forma bastante negativa no cenário mundial. O continente possui muitas nações violentas, corruptas e instáveis e a maioria dos países menos desenvolvidos do mundo. Mas a África é grande. Vale a pena lembrar que a África possui 54 países e nem todos se enquadram na generalização do continente como um todo. Talvez mais notavelmente Ruanda. Uma das maneiras mais fáceis de comparar países é por meio de seus indicadores. Os de Ruanda são impressionantes. Para cada 100 mil residentes, Ruanda tem, em média, apenas 2,5 assassinatos por ano. Isso é inferior aos 3,2 da Índia ou aos 5,4 dos Estados Unidos. É ainda mais impressionante quando se olha para a zona em que Ruanda se encontra. Uganda tem 11,5, a Tanzânia tem 7, Burundi tem 6 e a República Democrática do Congo tem 13,6 assassinatos por 100 mil residentes. É o 48º país menos corrupto do mundo. Na África, apenas Botsuana ocupa a posição mais alta. A expectativa de vida dos ruandenses é de 64 anos, um número impressionante, visto que em 1994, ano em que um genocídio brutal matou 800 mil ruandeses em apenas 100 dias, e a expectativa de vida era de apenas 28 anos. Com o tempo, o país emergiu do outro lado. A paz prevaleceu e seus indicadores começaram a subir continuamente para onde estão hoje. É a 15ª economia que mais cresce no mundo, resultado de uma missão do governo para imitar a trajetória do crescimento de Singapura. Estamos atualmente num século em que a Ásia prevalecerá e um dos países que impulsionam é Singapura. Singapura está no topo de todos os indicadores, não apenas na Ásia, mas no mundo. É o 8º país mais seguro, o 3º mais rico, o 3º menos corrupto e o 3º país com maior longevidade do mundo. No início dos anos 1960, era mais pobre que o México. 25 anos depois, era 3 vezes mais rico. Hoje, o singapuriano médio ganha mais do que a pessoa média em praticamente todos os outros países. Eles se saem melhor do que as pessoas na Alemanha e no Japão. Singapura se saiu extremamente bem. Seu governo tomou decisões inteligentes e suas conquistas exigem respeito. No entanto, não é um ótimo modelo para outros países seguirem. Eu vou dizer porquê. Singapura tem um conjunto de vantagens que a maioria dos lugares não tem. Além disso, há um outro lado mais feio da brilhante história do sucesso, ao qual voltaremos no final, então assiste esse vídeo até o final para saber porquê. Mas o mais interessante é que Ruanda tem prestado atenção. Paul Kagame, seu presidente, declarou que a missão é transformar o país na Singapura da África e em muitos aspectos já está no caminho certo. Argumentar que Ruanda é autoritário é fácil, de fato, muito fácil. Vamos analisar. Paul Kagame foi eleito pela primeira vez em 2003, depois novamente eleito em 2010 e novamente em 2017 com 98,8% dos votos. O State Department dos Estados Unidos, porém, descreveu aquela terceira eleição como tendo algumas irregularidades. Isso também ocorreu depois que uma emenda constitucional suspendeu os limites de mandato para permitir que Kagame assumisse o poder novamente. Mas é o tema para outro vídeo. Ele é claramente bem relacionado e impressionante. Ele começou sua carreira nas Forças Armadas, desempenhou um papel na derrubada dos governos opressores de Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo e foi descrito como talvez the best general alive, ou o general mais bem sucedido. Ele é, segundo todos os relatos, um gênio militar e desde seus dias de luta ele levantou Ruanda de caos para a paz e a prosperidade. Mas como líder político, ele próprio ainda é opressor. Assim como Singapura, existem severas limitações à liberdade de expressão, reunião e imprensa. Existem até acusações de Kagame apoiar ou organizar o assassinato de seus oponentes políticos. Olhando para as extremidades, porém, há claramente mais paralelos com Singapura. O sucesso de Singapura como centro de negócios pode ser atribuído a 2 fatores. Singapura é uma ilha muito pequena, tem cerca da metade do tamanho de Londres ou Los Angeles. No entanto, possui 2 vantagens naturais que o tornam um dos imóveis mais estratégicos do planeta. O primeiro é seu porto. Um grande porto precisa ser protegido do oceano e profundo o suficiente para que grandes barcos cheguem até a costa. A natureza deu a Singapura ambos. E quando os britânicos que construíram o império encontraram, eles sabiam que haviam acabado de encontrar o ouro geográfico. A segunda grande vantagem natural de Singapura é sua localização. Se você deseja fazer comércio entre o leste da Ásia, Índia, África, Europa ou Médio Oriente, praticamente precisa viajar pelo Estreito de Malaca, que passa por Singapura. Isso tem sido um triunfo para Singapura há
séculos, especialmente depois que o comércio global se expandiu com a cobertura do Canal de Suez, em 1869, que ligava o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo e depois explodiu após a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, Singapura se tornou um centro financeiro global. Mais uma vez, muitos dos principais participantes eram estrangeiros. Os bancos americanos abriram dezenas de filiais em Singapura. No entanto, singapureanos altamente qualificados preencheram posições-chave em cada um. As finanças tornaram Singapura ainda mais rica. Esse foi o caminho diferente para a prosperidade daquele seguido por outras gestoras de sucesso asiáticas, como o Japão e a Coreia do Sul, que dependiam menos de estrangeiros e finanças e construíram grandes corporações próprias como Toyota, Sony e Samsung. Mas há uma explicação adicional para o sucesso de Singapura, que outros países poderiam seguir, mas esperamos que não. Singapura é um país autoritário. Há restrições à liberdade de expressão. Os trabalhadores não estão livres para protestar. Menos de 20 políticos da oposição foram eleitos desde 1965. Lee Kuan Yew, que liderou Singapura de 1959 a 1990, disse que os valores asiáticos eram melhores do que o individualismo disrupto do Ocidente. Singapura tinha liberdade econômica, mas liberdade política nem tanto. Uma das maiores empresas de Singapura é a Singapore Airlines, muitas vezes considerada uma das melhores do mundo. Graças a esta companhia aérea, pode-se ir de Singapura a 5 continentes diferentes em questão de horas. É fácil subestimar a importância de ter uma companhia aérea globalmente competitiva para estabelecer uma cidade como centro de negócios. Ruanda percebeu isso claramente. Sua companhia aérea nacional, a Rwanda Air, que é de propriedade do governo, cresceu de uma pequena operação em alguns jatos regionais para uma significativa companhia aérea internacional operando novos aviões. Eles agora voam por toda a África, Dubai, Bruxelas e Londres e até anunciaram planos para iniciar um serviço de escala única para Guangzhou, China e Nova York. Ruanda tem uma visão de ser uma nação chamada inteligente até 2030. Os tomadores de decisão querem adotar rapidamente o quadro relatório para atender às necessidades de, por exemplo, aumentar as exportações, atrair talentos e disponibilizar capital. Ruanda é agora, segundo muitos relatos, um estado policial. Existem postos de controle aleatórios em todo o país e segurança rigorosa na maioria dos edifícios de Kigali, a capital. Kigali é agora uma das cidades mais limpas da África, sem falar no mundo, em parte devido à proibição de plástico de uso único e sacolas plásticas, mas também porque todos os membros saudáveis da população são obrigados a participar de um dia comunitário de limpeza em último sábado do mês. De acordo com o relatório, a Human Rights Watch confirmou 104 casos de pessoas que foram detidas ilegalmente e, em muitos casos, torturadas ou maltratadas em centros de detenção militar de Ruanda entre 2010 e 2016. O número total é provavelmente muito maior, devido à natureza secreta dos abusos e o medo de represália de muitos ex-detentos. A Human Rights Watch recebeu vários relatórios confiáveis de casos em 2017, indicando que essas violações continuaram. Ruanda não experimenta uma transição de poder desde 2000 e ninguém sabe ao certo se o país pode continuar no caminho certo depois que Kagame sair. Ele mesmo disse que, se não tivesse preparado um sucessor até 2017, significa que não queria capacidade para um Ruanda pós-mim. Eu vejo isso como um fracasso pessoal. Já passou 2017 e Kagame ainda está no poder sem sinais de saída. Independentemente das razões para a tal estabilidade política de Ruanda, é certo que as empresas gostam disso. É um dos principais fatores que eles analisam ao decidir em quais países operar. Os jovens de Ruanda de hoje costumam ter uma boa educação e estão buscando emprego em pesquisa e inovação. Eles também têm menos filhos do que as gerações anteriores. Dentro de alguns anos, a meta é ser um país de renda média. O objetivo é que até 2024, 60% da população adulta seja alfabetizada digitalmente. Isso significa, entre outras coisas, estar online e utilizar o Erembo, um serviço digital onde estão disponíveis 200 a 300 serviços públicos, como pedidos de carta de condução. Isso analisa 10 fatores: facilidade de iniciar um negócio, lidar com árvores de construção, obter eletricidade, registrar propriedades, proteger investidores minoritários, pagar impostos, negociar além fronteiras, fazer cumprir contratos e resolver insolvências. Singapura ocupa o segundo lugar no mundo, atrás da Nova Zelândia, e é seguida pela Dinamarca, Hong Kong e Coreia do Sul. Ruanda, por sua vez, marca como 29º. Esta é uma pontuação impressionante por si só, mas é ainda mais impressionante quando se considera como o resto do continente se classifica. Ruanda é de longe o mais bem classificado entre as nações africanas continentais. A nação africana mais próxima é o Marrocos,
no número 60, e muitos países altamente desenvolvidos como Holanda, Suíça e Japão estão debaixo de Ruanda. Ruanda tem se concentrado na construção de infraestrutura leve e pesada. O governo, em colaboração com investidores privados, construiu um enorme centro de convenções de 300 milhões de dólares, junto com o hotel 5 estrelas Radisson Blu, para atrair o mercado de convenções, além de projetos de infraestrutura menos chamativos, construindo estradas e aeroportos. No geral, Ruanda está em busca de investimentos internacionais no país e até agora valeu a pena. Ruanda às vezes é chamada de Singapura da África e talvez seja a capital Kigali que contribuiu para esse pedido porque é justa, limpa e arrumada. E dizem que você pode sair sozinho no meio da noite sem medo. Em 2015, 10,5 milhões de dólares foram investidos do exterior em Ruanda. Em 2017, esse número foi de 293 milhões de dólares. Claramente, muito está funcionando em Luanda. É seguro, limpo e cresce economicamente. Tem recebido muitas críticas devido à sua forma de governo e crescimento. Afinal, assim como Moçambique é o país dos moçambicanos, o Brasil, país dos brasileiros, Ruanda é o país dos ruandenses e só eles importam essas questões. O que posso dizer, porém, é que se Ruanda está realmente funcionando para todos os ruandenses, então Ruanda está funcionando. Há muitos sim, mas se o crescimento de Ruanda for sustentável, e se a política de Ruanda for estável, e se os investimentos de Ruanda forem recompensados, e se as empresas prestarem atenção em Ruanda, há uma boa chance de que o país esteja a caminho de se tornar a Singapura da África. Se inscreva para não perder novos conteúdos. Meu nome é Armando Antônio e te vejo no próximo vídeo. Tchau!